usando o meu corpo, mais eficientes vão ser os movimentos que eu produzo. Então, quando eu tenho atividades dinâmicas, você sempre percebe esses dois pontos aqui. Então, nesse ponto aqui eu tenho que produzir força. Nesse ponto aqui eu tenho que reduzir força. Quanto melhor eu consigo usar o corpo todo para adquirir e ter aquisição das informações e transformar esse movimento, mais funcional a ferramenta vai se tornando. Aqui a gente tem outro exemplo. Reduzir força, aqui eu tenho que reduzir força. Quanto melhor for o fluxo proprioceptivo, mais funcional a ferramenta vai se tornando. E tem uma regra que sempre vale quando o ambiente de treino é dinâmico, que você sempre vai ser tão forte quanto o seu elo mais fraco. Por isso a importância de olhar o todo, olhar os objetivos, mas também a necessidade real e o potencial. Então, usando esse conceito, e na verdade o conceito desse sistema de elos da cadeia cinética, uma boa ilustração para isso, sempre que você está na posição em pé, em movimento, você recebe uma força, que é a da gravidade, que está vindo nessa direção, e você tem as forças de ação do solo em contrapartida. Cada um desses segmentos aqui, perna, quadril, tronco, membros superiores, vai ser responsável por traduzir a força que começa aqui e termina aqui. Então, quanto mais equilibrada, mais apto você vai estar a produzir movimentos eficientes num ambiente bastante dinâmico. Qual que é a demanda real disso? Aqui tem outra informação que é relevante nesse sentido. Então aqui eu tenho várias ações integradas. Então aqui eu tenho saída rápida, aterrissagem a partir de salto, parada brusca e mudança de direção. Essas 4 coisas aqui estão presentes em qualquer atividade esportiva, que seja acíclica. Em qualquer uma delas você tem essas 4 coisas. Eu tenho quantas vezes o peso corporal de carga eu tenho que absorver em cada um desses movimentos. Então, se eu penso em aterrissagem, eu estou pensando em até 9 vezes o peso do meu próprio corpo, a cada vez que eu salto e entro em contato com o chão. Qual a importância de você ter cada um desses zeros aqui fortes, estáveis e bem equilibrados? A importância total. Se isso não é feito de forma eficiente durante o treino, o que acontece é isso aqui. Um elo se rompe, que é quando acontece. Quando eu penso, principalmente a questão de força, fazer com que os elos dos segmentos se tornem mais fortes e estáveis, a gente tem já hoje referências que dão bastante clareza e mostram de forma eficiente que o que a gente observava com a aplicação prática dessas ideias realmente funciona. Então, se você tem jornal de pesquisa em condicionamento de força, então o que eles fizeram foi comparar 2 tipos de exercícios, 2 categorias. O agachamento de terra, que são exercícios estruturais, em pé, em cadeia cinética fechada, com carga. E a elevação de quadril, extensão de corpo na bola, que são exercícios de estabilização, todos usando só o peso do próprio corpo na posição horizontal. O trabalho concluiu usando a eletromiografia de profundidade sobre a linha de 5, 50% de RM, então usando uma carga de moderada para baixa, consegue ativar em até 100% mais as musculaturas da região do core. Diferente do que normalmente se imagina, que os exercícios mais eficientes para essa região são aqueles que envolvem estabilização, postura, etc. Mas como você chega a isso? Para você chegar a isso, você tem que criar a base. Mas, idealmente, esse é um ponto bastante importante de ser considerado. Funcionalmente, você deve sempre treinar na posição. Só isso já tem impacto gigante em relação à transferência dos resultados dentro da sessão de treino. Usando ainda o elemento de força como ponto de discussão aqui, tem outro trabalho do mesmo jornal de 2008 que comparou 2 tipos de atividade.
Um grupo treinou nesse tipo de aparelho, onde o padrão de movimento é livre. Então, quando você tira as barras e mantém as polias, com cabo e lados independentes, você tem uma demanda muito maior muscular. E já o outro grupo que condicionou, enfim, realizou o programa usando máquinas convencionais. Ao final do programa, o grupo, vou tentar, enfim, ser claro, é confuso, mas vou tentar ser claro. O grupo que treinou com padrão de movimento fixo foi avaliado aqui e aqui. O grupo que treinou com padrão de movimento livre foi avaliado aqui e aqui. Juntando os resultados, ao final, quem treinou com padrão de movimento livre ganhou 115% de força, e quem treinou com padrão de movimento fixo ganhou 57%. Então aqui a gente já tem duas mensagens. O que toca no programa mais funcional? Primeiro, treinar em pé. Mais em pé do que sentado ou deitado. Segunda ideia, usar mais cabos e pesos livres. Mais liberdade de movimento dentro da sessão. E por último, na verdade, estabilidade. Então esse trabalho de 2006, que é uma referência bastante usada hoje em qualquer artigo relacionado ao treinamento funcional, eles mediram o efeito do treinamento de equilíbrio de várias habilidades relacionadas ao movimento. Enfim, eu treinando sobre bases estáveis e tendo uma maior exigência desse tipo de estímulo dentro da minha sessão de treino, o que isso gera de resultado? Então, ao final do trabalho, esse equilíbrio melhor input proprioceptivo, você ganha mais domínio sobre o próprio corpo, em função disso aumenta o tempo de reação, mas não houve mudanças em relação a atividades ligadas à força e potência. Então, o treinamento de equilíbrio é bom para quê? É bom para eu ganhar estabilidade, coordenação, melhorar o fluxo proprioceptivo, mas não eficiente para eu ganhar força e potência. Então, essa é outra mensagem clara que a gente observou muito já na prática. Se você quiser usar uma base estável, você pode usar isso, mas nunca uma ideia de ganhar força, potência e habilidades relacionadas a essas. Falei 3, mas na verdade eu falei mais 5. Eu gosto das coisas aqui. Daí, esse outro trabalho vai ao encontro do mesmo resultado. Então, o que esse trabalho em 2002 fez foi separar indivíduos onde eles passavam ao mesmo tempo uma base estável e uma atividade sobre a base instável. Então, um supino sobre o banco reto e um supino sobre a bola. Um agachamento com os pés no chão, um agachamento com os pés apoiados numa prancha. Daí o resultado disso aqui foi que, também como a gente percebe, quando você está em estabilidade, você consegue produzir menos força. Então você tem um déficit, um decréscimo na produção de força, consequentemente menos ativação muscular, e em função da necessidade adicional de ação aumentada e ampliada do antagonismo. Então, dessa maneira, essa é a mensagem clara. Se você quer usar bases estáveis, você usa com vários fins, mas não para ganhar força e potência. Então, geralmente, se você olhar todo o universo de exercícios possíveis, que podem ter o nome de exercícios funcionais, e você tentar selecionar um deles como sendo o exercício mais funcional, geralmente você cometeu o primeiro erro. Exercício, por si só, não pode ser funcional. Se o exercício é funcional, um exercício aumenta a capacidade funcional do indivíduo, o que é impossível. Um exercício só não entrega esses resultados. O que pode ser funcional é um programa de treinamento funcional que combine vários exercícios. Geralmente, quando você olha todo o universo possível de possibilidades, no caso do agachamento, você usando essas regras e colocando isso, geralmente o mais funcional vai ser isso aqui. Geralmente o mais simples é o mais eficiente. Geralmente as coisas mais simples são
as que trazem o melhor resultado. Isso a gente consegue dizer, não olhando para o mundo de referência que a gente tem à disposição hoje, mas a gente consegue dizer pela prática. Porque, na verdade, tudo isso aqui, a gente já tentou, testou, treinou muito, mas no final das contas, sempre o mais simples, geralmente, é que vai trazer o melhor resultado. Então, quando você mais forte e consiga produzir mais força, você tem algumas coisas a considerar. Enfim, quando você quer que alguém consiga produzir muita força sob os padrões de movimento, tem algumas coisas que você precisa considerar. Então, tem um conceito que hoje, na nossa visão, está totalmente ligado a aumentar a capacidade funcional, que é um ponto crucial para você aumentar a capacidade de alguém é fazer com que esse indivíduo se torne mais... Se você imaginar todas as capacidades físicas, força geralmente é um fator que me prende